Muito boa noite, meus amigos, companheiros de Ideal Espírita. Estamos novamente aqui pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, hoje com o nosso amigo Carlos. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer receber você aqui na nossa casa, nesse nosso cantinho, né, que agora está se tornando um cantinho público, né, de divulgação e de propagação da nossa doutrina. Nós estamos aqui do meu lado também, fora do visual aqui, nós estamos com o nosso amigo Elber, que vai estar aqui semana que vem fazendo para nós um estudo também bacana. Pois bem, gente, nós vamos começar, não poderia ser diferente, vamos pedir antecipadamente nossas desculpas, porque, como já é sabido, nós moramos aqui na Rua Alvorada, do lado do pronto-socorro, pode acontecer de passar uma ambulância, pode acontecer do ônibus passar nessa hora também bem barulhento. E como nós estamos em casa, tem também os meus 3 cachorros ali que são bastante agitados. Então a gente já pede desculpa antecipadamente com o tradicional. Bom, a gente vai começar mentalizando os bons espíritos para que eles possam vir em socorro de nós. E a gente quer convidar todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, e aos bons espíritos que têm vindo nos socorrer nesses dias em que a humanidade tem passado com muita aflição. A gente pede sempre que os nossos corações e os nossos espíritos possam ser acalentados pela bondade da espiritualidade superior. E nessa vibração positiva, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensina, rogando sempre ao Pai Criador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, entregues a novas faltas, e ajuda-nos a nos livrar deste mal, que insiste em residir e se manifestar dentro de nós. Tudo te pedimos, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para o nosso amigo Carlos, nós vamos fazer a nossa leitura. E aí o Carlos vai ter a liberdade para expor sobre o nosso tema de hoje, Carlos, que é a dor na visão espírita. Muito bem. Nós vamos falar no livro Compromisso Espírita, que é uma psicografia de Júlio de Carvalho, pelo Espírito Frederico. O item é Regeneração e Terrorismo Espírita. Muitos sabemos pelas revelações espíritas que o planeta beira a classificação de mundo de regeneração e, por conseguinte, um orbe reabilitado. Mas observamos um lado diferente desse assunto, visto que o Evangelho e tantas obras sérias nos orientam perfeitamente sobre a decantada transição. A atenção deve ser voltada para que tal pensamento não seja sinônimo de muitas confusões na atualidade, pois tem sido assunto de relevo nas casas espíritas e ganhando sinônimo de terrorismo, deixando algumas almas atordoadas ao invés de instruídas. Os dirigentes e organizadores, tanto quanto os oradores, devem manter o assunto como uma necessidade, sim, mas não como uma ameaça disfarçada, transformando um assunto tão importante em mais agudo fanatismo religioso. A missão da doutrina espírita é consolar, esclarecer e deixar claro que a reforma íntima é o instrumento de alcance da redenção de cada um, e não amedrontar multidões que, na maioria das vezes, mal chegam à casa espírita e, antes de se instruir no Evangelho de nosso Mestre Jesus, se depara com qual uma bomba cheia de ardilosos apontamentos. Claro é que a regeneração, entretanto,
não será feita por descobertas gloriosas, sem que ninguém responda a seus excessos e desvarios diversos. Mas devemos entender que quando o amor não nos habita o íntimo, é a própria dor que nos corrige os caminhos escolhidos pela mente dominada de paixões terrenas. Quando o item da expulsão de espíritos do planeta, a fim de habitarem outro inferior, como prova ao próprio espírito transviado for destacado, é de mera responsabilidade de quem instrui fazê-lo sem alardes, não dando imagem falsa aos atributos da divindade, como se a expulsão fosse vir de um Deus punitivo e intolerante, orientando que se a Terra tende a melhorias, a lei da afinidade é que não se assimilará com nossas escolhas, e, portanto, a expulsão de espíritos recalcitrantes no mal ganha mais amplo entendimento, sem uma fagulha sequer de cognições de injustiça e indiferença. E aí aprenderemos que nosso Pai Celestial é quem nos oferta uma reforma em outros mundos, assim como nossos educadores nos colocariam em atividades mais intensas caso tivéssemos um comportamento disléxico de difícil compreensão. Nos assuntos dos resgates coletivos e das manifestações catastróficas, das ceifas de vidas inúmeras e do aniquilamento ambiental, é muito cauteloso orientar, baseando-nos no Evangelho, das necessidades, da consequência, da atitude humana, ao explorar recursos naturais para enriquecimento econômico, e do porquê real de tudo. O que devemos fazer é não colocar a regeneração no ápice de nossos intentos sensacionalistas, causando um terrorismo, mas sim na prioridade de fazer sempre o bem, modificando nossos pensamentos e atitudes. Assim, a regeneração passará a ser mais vista como necessidade e mudança de estágio evolutivo, e que para que acompanharmos essa transição, será incontestável que nos preocupemos mais com o bem, deixando o mal para trás. Essas são as palavras do livro Compromisso Espírita, que é a psicografia do Júlio de Carvalho, pelo espírito Frederico Carlos. A dor, na visão espírita, tema é todo seu. Ok. Fique à vontade. Muito obrigado, Fred. Meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite. Que Deus e Jesus possam, como sempre, continuar nos abençoando. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao casal Fued e a Lula, pelo espaço cedido, e a cada um de vocês que, nesse momento, estão em conexão conosco. Hoje o tema que nós vamos abordar, como já foi dito aqui, é a dor na visão espírita. Ok? E antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de fazer um adendo. Nós já ouvimos várias vezes, alguns palestrantes dizer para nós, e até mesmo testemunhos em casas espíritas, que há dois caminhos para se chegar na doutrina espírita. Um é pela dor e a outra é pelo amor. E nós, quando chegamos na doutrina espírita, ou a doutrina espírita, adentramos uma casa espírita, aqueles que chegam pela dor, eu sou testemunho disso, nós somos, nos sugerido um tratamento, pode-se dizer, à base de choque. A gente chega na casa espírita e a gente depara, nós deparamos com as verdades, nós deparamos com perguntas e respostas que nós fazíamos lá atrás. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora, é uma doutrina que não escraviza, ela é libertadora. Então isso nos encanta muito. Então quando a gente chega na doutrina espírita por essa porta da dor, nos é sugerido um tratamento. E quando a gente está nesse período de tratamento, nós fazemos uma observação de nós para conosco mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? Não é mesmo, gente? É verdade. O que a gente veio buscar na casa espírita? Porque nós chegamos ali capengando. Muitos de nós chegamos capengando. E nos é sugerido no primeiro momento, nesse tratamento de choque que eu falo, passarmos por um atendimento fraterno que as casas espíritas dispõem desse trabalho. É ali que a gente vai conversar com uma pessoa que está apta a esse tratamento, a esse atendimento fraterno, e ali nós vamos nos abrir, nós vamos chorar as nossas mágoas, nós vamos falar para ele o que nós estamos fazendo, o que a gente está querendo. E quando a gente chega numa casa espírita, a gente está com muita dor. E a gente quer, imediatista que nós somos, nós queremos logo alívio para essa dor.
Então nos é sugerido, né, após esse atendimento fraterno, que nós passemos a frequentar as reuniões públicas. Essas reuniões públicas, elas são assim fantásticas, que elas trazem assim coisas que a gente estava precisando de ouvir naquele devido momento. Nos é sugerido em seguida o trabalho do passe, para que nós possamos passar no passe, usar a água fluidificada, que é o remédio. Nós precisamos de passar por isso. Em seguida, nos é apresentado o Livro dos Espíritos. Esse livro, meus amigos, como todos já sabem, simpatizantes, é um livro que traz para nós todas as perguntas, as respostas de todos os nossos porquês. É um livro maravilhoso. Eu chego a dizer que ele é o gabarito da verdade. A gente precisa de passar por esse livro. E no segundo momento, nos é apresentado o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho, eu ouso a falar que já é o remédio que já está sendo nos aplicado. Cada página que nós abrimos do Evangelho já é a terapia do amor. Então, eu acho que esse é o caminho, quando a gente chega pela dor. E as pessoas que chegam pelo amor, eu acho que elas são muito felizes quando chegam pelo amor. Quero até falar aqui, Floyd, das pessoas que nascem no berço espírita, né? É maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom. Para quem se descobre no berço espírita também, não deixa de ser, né? Exatamente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já é o nosso remédio. Cada página que nós abrimos é a terapia do amor. E a gente vai entendendo as coisas, vai entendendo tudo, o porquê de tudo. Então, como eu disse para vocês, este livro dos Espíritos, o Evangelho, já são os nossos remédios. E para entrarmos mais ao assunto, eu quero aqui citar uma frase de um amigo espiritual que diz o seguinte: a dor é uma senha para uma entrevista com Deus. Olha que interessante a gente pensar nessa frase, que a dor é uma senha para a entrevista com Deus, porque é no momento da dor que nós mais lembramos de Deus, é no momento da dor que nós mais lembramos de Jesus, é no momento da dor que nós lembramos que nós temos um anjo da guarda, e que nós descobrimos agora na doutrina espírita que nós temos um mentor espiritual. Olha que coisa fantástica, saber que nós temos um Deus, nós temos Jesus, que é nosso irmão maior, e temos ainda um mentor espiritual. Então, meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de dor. É um momento de dor. Nós estamos passando por esse momento aí, né, desse Covid-19, e a gente tem se perguntado muito, né, o porquê disso. E lá na frente, no Livro dos Espíritos, vai falar para nós dessas pandemias, dessas coisas. Então, meus irmãos e amigos, quando nós deparamos com a dor, quando nós encontramos a dor, quando a dor bate à nossa porta, nós temos essa conexão imediata com Deus. É uma conexão ostensiva. Nós ficamos direto em contato com Deus. Principalmente nesse momento agora de pandemia. Quantos de nós, ou quantos irmãos nossos, não tinham o hábito de fazer a oração? E agora, quantos irmãos nossos que estão orando, até nós mesmos, né, Fued? Sim. A nossa oração tem sido constante. Tem irmãos nossos que estão orando ou rezando de manhã, depois do almoço, à tarde, ao deitar e ao levantar. Isto, na verdade, meus irmãos, não é medo de contrair o vírus, não é medo da doença, é o medo da morte. Porque a morte, ela nos traz dor. A morte, ela nos deixa dor. Ela deixa a dor. Então muitas pessoas estão se apegando a isso, às orações. Estão se pegando às orações. Nunca se rezou tanto, nunca se orou tanto, não é mesmo, poeta? A gente está percebendo a vibração, né, nos lugares que a gente passa, nos ambientes que a gente está, né? Verdade. Eu sou voluntário numa casa de repouso aqui em Santa Luzia. Meu trabalho lá é segunda, quarta e sexta, e a gente sente isso.
A vibração, nós temos o culto de manhã cedo antes de iniciar as nossas atividades. Então, as pessoas estão com medo da dor, é da morte em si, é da morte. E a doutrina espírita fala para a gente que a morte não existe, a morte existe do corpo físico, o espírito é eterno. E isso é consolador. Isso é maravilhoso, a gente saber que o espírito é eterno. É fantástico. Então, meus amigos, a gente nunca viu tanta oração, tanta vibração positiva, tanta harmonia. Eu lembro que há um mês atrás, uns 2 meses atrás, eu estava fazendo estudo na casa a qual eu frequento, né, que eu sou militante, estudo no sábado de manhã, e a gente estava falando sobre a morte, sobre os desencarnes coletivos, os desencarnes individual, que todo desencarne, mesmo que ele seja coletivo, ele é também individual, cada um tem a sua morte, cada um tem o seu desencarne, mesmo sendo no momento, né, no geral, né, um acidente de avião e por aí vai. Mas cada um desencarna no seu tempo, né, Fred, com a sua dor. Nada acontece antes. Nada acontece antes da hora. Então, meus amigos, este rapaz, havia um rapaz lá, levantou o dedo e perguntou para mim assim: seu Carlos, o senhor tem medo da morte? Eu olhei para esse rapaz, disse para ele, como antes não, porque antes de eu conhecer a doutrina, eu morria de medo da morte, como antes não. E ele, não satisfeito com a minha resposta, me fez outra logo em seguida. Então o senhor está prontinho para morrer? Eu pensei comigo assim, poxa, se eu dizer para esse cara que eu estou prontinho para morrer, vai que eu saio pela porta fora da casa espírita e eu desencarno. A morte vem e me pega com aquela foice, né, Fred? Agora é uma morte com foição, né? É verdade, tem uma morte nova aí, cultura diferente. Eu pensei assim, poxa, isso é desencarno. Eu sou um médium impressionável, né? Que existe médium de todas as formas, né? Eu sou impressionável. E eu fiquei impressionado com aquela pergunta porque eu senti na fala dele uma ânsia, uma dor, uma angústia, um medo. E eu precisava de falar para ele da dor. E como que eu ia falar para ele que eu estava prontinho? Eu disse para ele, prontinho, prontinho não, talvez pronto. Né, Fred? Porque ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer. É por isso que a gente está nessa preocupação. Carlos, me dá só um instantinho. Eu vou trocar aqui a fonte da transmissão do Facebook, porque a transmissão não estava indo para o Facebook. Eu queria pedir desculpa ao pessoal que chegou agora. É só posicionar a câmera aqui, tá, gente? É um instantinho só, porque a transmissão não estava indo para o Facebook. Agora o pessoal me cobrou ali, e como a gente está fazendo ao vivo aqui, né, e nós não somos a televisão oficial, né, então a gente tem uma certa dificuldade aqui com as tecnologias ainda. Mas estamos resolvendo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Louco. Não é assim que o pessoal fala? Mas quem está seguindo pelo YouTube tá beleza, né? Tá, o YouTube, a conexão do YouTube tá excelente, gente. Infelizmente a do Facebook caiu. Já conseguimos reconectar, tá? Desculpa te interromper, por favor, continua. Isso aqui não atrapalha não? Não atrapalha não. Tá todo mundo te vendo aí. Então tá bom, meus irmãos, voltamos lá. Então esse momento de pandemia, quantos irmãos nossos, né, que ficaram infectados, né, com esse vírus aí, né, e que não desencarnaram, que já se curaram. Quantos irmãos nossos que o vírus passou por ele e não achou guarida? Por quê? Está sintonizado no psicológico, está bem no psicológico, está bem no orgânico, sabe? Está levando a vida normal. Temos que cuidar? Temos. Mas nada vem por acaso. O que é nosso está guardado. Não é assim que dizem os mais antigos? Verdade. O que é nosso está guardado. E nós que hoje temos a felicidade, né, de conhecer essa doutrina esclarecedora, consoladora, nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos. Eu posso desencarnar agora, na hora que eu sair daqui da casa do meu amigo Fred. Eu posso desencarnar amanhã. Eu não posso parar minha vida. Eu tenho que evitar algumas coisas. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que seguir em frente. Nós vamos seguir em frente. E nós vamos vencer essa batalha. Porque não é a primeira pandemia.
Não é a primeira. Lá no Antigo Testamento, não teve na época de Moisés? Quantas pestes, quantas pandemias, quantas pragas que houve, né? Verdade. Então, meus amigos, as pessoas estão orando, na verdade, não é com medo de pegar o vírus em si, é com medo da morte, porque a morte, ela traz dor. A morte, ela deixa a dor. É triste, gente, a morte de um ente querido. É dor profunda. Só quem perdeu sabe. E quando eu digo que eu cheguei na doutrina pela dor, eu cheguei na dor mesmo. Eu cheguei na dor mesmo. Eu já até falei isso em algumas oportunidades, volto a falar. Eu perdi o meu pai, né? Meu pai desencarnou em setembro, há 25 anos atrás. Meu pai desencarnou em setembro. Eu ainda não era espírita, era simpatizante. Tinha outro segmento dentro do espiritismo. E quando foi em novembro, eu perdi um irmão assassinado. Também, novembro, olha assim, setembro e novembro, eu cheguei na casa espírita baleado, porque eu sou um dos filhos mais velhos, e eu tive que tomar frente de tudo. Eu encarei a dor, encarei a morte dessa forma. E a doutrina espírita, ela veio me mostrar, na verdade, como lidar com essa dor. Como passar por essa dor. Então nós estamos nesse momento de dor. E nós vamos vencer essa dor. Foi de algum comentário aí? Carlos, quem mandou aqui uma pergunta há algum tempo, já o Rodrigo, ele diz o seguinte: como que você fala com uma pessoa que não precisa ter medo da morte? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos abordar uma pessoa e falar assim: precisa ter medo da morte. Porque chegar só na bruta assim é difícil, né? Com certeza. Ô Fred, a pergunta do Rodrigo é uma pergunta muito oportuna. E o Rodrigo sempre fazendo as perguntas, né? Que mexe com a gente, construtivo, que mexe com a gente. Uhum. Olha, Rodrigo, assim como nós, eu falo por mim, não vou falar por você, não vou falar pelos amigos, assim como eu cheguei na casa espírita também sem entender o que é a dor, porque a maioria das vezes que as pessoas chegam na doutrina espírita, chega mais por causa da morte de um ente querido, né? Eu sugiro, né, quando a gente for abordado nessa questão, né, de falar, não ter medo da morte, porque ninguém quer morrer. Se eu falar para você que eu não tenho medo da morte, eu vou estar sendo hipócrita. Mas eu já tenho outra visão sobre a morte. Eu não tenho aquele medo que eu tinha antes. Então nós podemos falar para o nosso irmão que nos fizesse abordagem: olha, a doutrina que eu sigo, que é a doutrina do Cristo, né, que nós temos que lembrar que nós somos espíritas cristãos. A doutrina que eu sigo, ela tem outra visão sobre a morte. Ela nos fala que a morte não existe, ela existe no corpo físico, mas a alma pré-existe isso, a alma é eterna. Eu acho que isso aí dá um certo conforto para a pessoa. Se ela quiser buscar a fundo mesmo, ela vai procurar uma casa espírita. E talvez ela vai chegar nesse momento de dor, Rodrigo. Deu para dar uma esclarecida aí, Rodrigo? Aí depois, quiser comentários? O pessoal vai sempre comentando, mandar aqui um abraço para o João Carlos Perim, irmão do nosso amigo Gaúcho, está lá no Rio Grande do Sul assistindo a gente, o Carlos. Abraço aí. Sinta-se abraçado, meu amigo. Jesus te abençoe, né? Como sempre. Olha, gente, então para a gente adentrar mais no assunto, para elucidar mais o nosso estudo, eu trouxe aqui um livro que eu vou dizer para vocês que ele é simplesmente fantástico. Vou beber uma aguinha aqui que vocês já viram, né, gente? Aí o radiador está seco. Esse livro aqui, gente, estão dando para vocês ver direitinho. Esse livro chama-se Ave Luz. Ele é psicografado por João Nunes Maias, pelo espírito de Shaolin. Para aqueles que já leram esse livro, eu sugiro que volte à leitura. E para aqueles que não leram, procurem ler, gente. Esse livro ele é fantástico. Esse livro é o seguinte: ele narra para nós a história de Jesus e seus discípulos há 2000 anos atrás. E, como você sabe, os discípulos há 2000 anos atrás tinham as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Esse livro traz histórias para nós dos discípulos encontrando com Jesus durante algumas semanas à noite. O livro é fantástico, vocês vão ver. Em que eles iam encontrar à noite num casarão que eles fizeram próximo ao mar, né? Próximo à aldeia de Betsaida, né?
província da Galileia, eles fizeram um casarão lá, porque parte dos discípulos, a maioria dos discípulos, como vocês sabem, eles eram pescador. Alguns eram artesãos, outros mexiam com tecelagem, outros mexiam com agropecuária e por aí vai. Assim como nós, eles tinham as atividades deles. Então à noite, as noites, nessas semanas, que se rolaram há 2000 anos atrás, eles tinham esse encontro com Jesus. E a história que eu vou narrar para vocês aqui é do discípulo Tomé. Já ouviram falar do discípulo Tomé? Tomé é aquele discípulo como nós somos hoje, muitos de nós, não podemos generalizar. Tomé era incrédulo, porém estudioso. Ele não acreditava, mas ele corria atrás. Alguma coisa tinha que convencê-lo. Então Tomé, ele, sendo esse discípulo da incredulidade, do medo, ele vai trazer para nós uma história muito linda aqui sobre a dor. E o Tomé, ele tinha um conceito de dor e não aceitava a dor. Ele não aceitava a dor. E na época que antecede ao Cristo, ele estudava muito sobre um apóstolo chamado Melquisedeques. Ele era considerado na época até bruxo, porque fazia muitas curas, era um filósofo, falava muito bem, tinha uma expressão bonita sobre a dor, sobre a vida, E Tomé achava interessante aquilo, mas não concordava com essa filosofia desse Melquisedeques. Então, meus irmãos, o que acontece? Tomé, como vocês sabem, aquele espírito, cheio de dúvida, como nós ainda somos, ele é aquele mesmo que quando Cristo foi crucificado, morto e sepultado em um túmulo, não é isso? Uma espécie de cripta, Exatamente. Caverna, uma caverna, assim. E que ele foi colocado ali, que no terceiro dia, quando ele ressurge, não vamos falar de ressuscitar, que ele ressurge, que as Maria Madalena e outras mais vão para a porta desse, vamos dizer assim, esse túmulo, orar, levar algumas coisas para orar para Jesus, que elas deparam com a pedra do túmulo aberto. Não é isso mesmo, meu irmão? Não era uma pedra leve, Era uma baita pedra, A história é linda, gente? Então, eles deparam com essa pedra aberta e adentram, Maria Madalena e a outras, adentram esse túmulo, e vê que Jesus não estava lá. Mais à frente, Jesus ressurge para elas e fala que aqui estou. Ficaram encantadas. E isso se alastrou pela aldeia. Esse Tomé que eu estou dizendo para vocês é o mesmo Tomé que, indo em busca do Mestre, logo após ele ressurgir, Jesus, lá na casa dos pescadores, Tomé chega e pergunta: se és o Cristo, de verdade, o Cristo que eu conheci, mostra-me as chagas da tua mão. Olha aí, ele querendo ver se era o Cristo de verdade. Interessante a gente pensar nisso, gente? Quantos de nós ainda temos essa incredulidade, Não no Cristo em algumas coisas, Poete? Nós somos desconfiados por natureza, Carlos? A nossa natureza é de gente desconfiada. E nós temos muita dificuldade com as coisas, com os mistérios, e de não acreditar no que a gente não vê, de falar assim, eu não vi isso, eu não acredito. Nós recebemos essa herança mesmo de Tomé, não tem? Com certeza. Então vamos lá, meu irmão. Então Tomé, ele era pesquisador das coisas que ele não acreditava. Então ele buscava. Então o que ele faz? Ele se esforçava para crer sem examinar. Ele tinha essa vontade de crer sem examinar. Mas algo, o interior advertia que nascemos com os olhos para verificar por onde devemos passar. É interessante o pensamento de Tomé. Ele não estava errado, não. Verdade. É lindo isso aí. Então ele acreditava naquilo, ele trabalhava, e assim tem que ser nós também. Vamos mais à frente. E Tomé já tinha escutado desse Melquisedeques aí, até da boca de Jesus, uma outra filosofia da dor.
uma história diferente do que ele pensava. E ele ouvia de Jesus o seguinte, né? E do outro apóstolo lá. Ele ouvia dizer que Jesus, a dor, desperta o homem para a verdadeira felicidade, e que sem ela a alma humana não iria passar de um animal ambulante na inconsciência do tempo. Ele pesquisava com seus recursos disponíveis na época, pensava dia e noite no assunto, mas não encontrava essa filosofia de dor. Ou seja, ele ainda não estava convicto, né, com essa filosofia de dor. Como é que a pessoa expressa, fala da dor com tanta naturalidade, com tanta simplicidade, com tanta segurança? E Tomé, então, vai pesquisando. Olha o pensamento de Tomé, gente, que coisa mais linda. Tomé pensava com ele mesmo: a dor é incompatível com a razão. Não pode existir onde reina a felicidade. E nos faz triste quando chega. Não é verdade, gente? Quando a dor chega, a gente não fica triste? Muito triste. Não é mesmo? Ela certamente é um agente das trevas. Porque o lugar onde ela está, porque o lugar onde está, porque no lugar onde está Jesus, ela desaparece. Por que essa fala de Tomé? Porque ele já tinha visto Jesus fazer várias curas, né? Aquelas curas, né, físicas. Mas nós sabemos, né, Fred, aquilo que a gente já estudou, que até a cura chega na hora certa. Não tem aquele paralítico que ficou 12 anos, né, paralítico? A cura chegou para ele por quê? Era o momento da cura. Não tem a cura da mulher, né, que tinha um fluxo sanguíneo, que já tinha gastado todos os seus recursos, e ela, né, sabendo que Jesus passaria naquele lugar, né, já tinha gastado toda a sua fortuna, que era uma mulher rica, e não tinha encontrado a cura para a sua doença, para esse fluxo sanguíneo. Imagina 12 anos, gente, a mulher sangrando, e ela pensou com ela mesma: se o mestre passar por mim, se eu tocar o manto dele, eu vou estar curada. E ali foi o momento, quando ela tocou no manto dela, ela se sentiu curada. Jesus fala, né, que sentiu saindo dele uma virtude, né? Sentiu sair virtude dele, exatamente. É lindo a gente, né, aprofundar nessa história. Então, meus amigos, Tomé, né, ele fala isso aí, né, que aonde Jesus está, essa dor desapareceria. E fala mais ainda: ela é verdadeiramente a sombra que não suporta a luz. Comentamos, alguém? O pessoal está comentando a respeito do que você está falando, Carlos. Está dando para ele? A vida espiritual, né? Se oferecer uma visão ampla a respeito da perspectiva espiritual. Tem gente comentando igual, parece que o Michael falou que a morte é apenas a matéria. O espírito é imortal. Nós sempre teremos vida. Que o próprio Cristo diz, né? Eu vim para que todos tenham vida e que todos a tenham plenamente. O que é a vida plena? Plenitude espiritual. Não é isso? Então, se o Cristo disse que nós vamos ter vida plena, que ele veio para mostrar para nós o caminho da vida plena, por que eu vou duvidar dessa vida? Não se justifica, né? Mais comentários? Pode vir. Eu quero mandar um abraço pro Michel, que falou? Michel. Michel Michael. Michael. Esse Michael aí é o seguinte: um abração para você, Michael. Michael é uma pessoa que está adentrando a doutrina agora, simpatizante. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né, Michael? Jesus te abençoe vocês, toda a sua família. É isso aí, Michael. Gostei do seu comentário. É isso aí. É tudo isso que você falou. Ele está dizendo que quem ainda não está devidamente preparado não precisa temer. Não precisa temer nada. Com certeza. É isso aí? Podemos ir? Então, gente, veja como Tomé estava na nossa frente há 2000 anos atrás, né, quando ele faz essas pesquisas, e ele fala para nós que a dor, na concepção dele, é coisa das trevas. E o que nós pensamos da dor, gente? O que nós pensamos da dor? Principalmente quando a gente não tem um conhecimento que a gente está adquirindo agora. Porque nós não somos conhecedores de nada, nós não somos donos da verdade, né, Fred? Nós estamos buscando, nós estamos engatinhando dentro da evolução espiritual. Nós somos pequeníssimos. Chico Xavier dizia para a gente que ele era um cisto.
Eu fico imaginando o Chico Xavier falando que era um cisco. Se o Chico Xavier era um cisco, e nós somos o quê? Eu fico assim, me perguntando, né? Eu fico tentando entender qual medida que nós podemos usar. Exatamente. Aí, gente, o que o Tomé fala pra gente aqui? Que a dor, na concepção dele, era das trevas. E nós temos um pensamento ao contrário disso. Muitos de nós já pensamos, né? Pensamos atrás e pensamos ainda que a dor é um castigo de Deus. Um castigo de Deus. Já ouvimos isso aí, não já, Fred? Sim, muitas vezes. Já falamos isso também, não já? Sim. Por que o senhor está me castigando? Ai, meu Deus, mas por que essa dor? Por que eu estou sofrendo tanto? O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? Não, aquele rapaz é tão bom, por que ele está passando por isso? E o outro é assim, o outro é assado. Né? Que fala até daquele, né? Tem aquela passagem mais que fala, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido, né? Então, gente, veja só o que Tomé traz para a gente. Ele né, na concepção dele, a dor é das trevas para ele. E nós achamos que a dor é um castigo de Deus. Lê do engano, né? Lê do engano. Porque nós temos dívidas lá no passado. As dores são muitas. Cada um vai ter um tipo de dor na hora certa. Nada é por acaso, né? Até a dor é o merecimento. Mais na frente a gente vai ver. Então vamos lá. Na mente de Tomé, a mente de Tomé era um laboratório de análise dos fenômenos, porém só aceitava depois de pensar muito sobre o assunto, submetendo-os todos aos rigores da razão. Nós também somos assim, né? Nós também somos assim. Então por isso que eu falo que esse livro, meus amigos, ele é atual. É uma conversa que Jesus teve durante algumas semanas com seus discípulos à noite, né? É como se nós estivéssemos trabalhando o dia todo, né? E à noite a gente fosse para a nossa casa espírita. Olha só, onde que a gente está? Na casa do amigo Fued. Hoje é quinta-feira, né, Fued? Hoje a gente estaria usando no Eurípides, na Casa do Pão. Então é aquela atividade nossa do dia a dia, e à noite a gente ia reabastecer, buscar as nossas energias na casa espírita. Está nos fazendo falta. Melhorou agora que o Fued teve essa santa ideia aí, né? Não, a ideia não foi minha, não. Eu estou copiando a ideia dos outros também, tá? Mas graças a Deus, boas ideias para poder ajudar a construir de alguma forma. Carlos, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que veio lá do Rodrigo. Tem um item, segundo ele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que fala que a dor é uma bênção. Né? De que forma a dor nos abençoa, né? É para nós uma coisa boa. Ó, Rodrigo de novo, né? De novo? Ô Rodrigo, nós quando, né, nós que hoje somos estudiosos da doutrina, a gente entende que essa dor é uma bênção para nós, porque se a gente entender bem a dor, a gente vai ver mais na frente, se a gente aceitar essa dor com resignação, a gente vai entender essa bênção. Olha só, é como se fosse uma criança, né? Você falar para a criança, não põe o dedo ali naquela tomada que você vai tomar um choque. E a criança vai lá, põe o dedo na tomada e toma um choque. Ele toma aquele susto e não volta lá mais. A nossa querida amiga Lula está nessa empreitada com nós lá na casa de repouso do Padre Germano. E lá tem uma torneira que a água, ela não sai pelando, ela sai sim, escaldando, ela arranca a pele da gente. E quando eu cheguei lá, a primeira vez, eu fui abrir a torneira porque eu não sabia qual que era, né? Eu abri, rapaz, eu queimei o meu pulso. E doeu. Pergunta se eu abro água quente mais. Quando eu abro água quente agora, eu já abro ela com água, com água fria. Eu tive medo. Então a bênção é essa, é de você ter essa percepção que se você voltar ali, vamos dizer até no erro, né? Se você vai voltar lá nas coisas que você fez errado no passado, que te causou dor, você não vai mais. Por isso que é a bênção. Imagino eu, né? Pode ficar à vontade, se quiser complementar, você também, Bufete? O que a gente poderia acrescentar nisso aí é que todas as situações ruins da nossa vida, nós temos que tirar ensinamentos.
e que esses ensinamentos possam nos construir de alguma forma. E quando nós sentimos dor, de qualquer jeito, desde, como você tem dito desde o início, da perda de um ente querido, ou quando trabalhando nós nos descuidamos, uma dor física, né? E eu estou lá batendo um prego, aí eu me descuido, viro a atenção para o lado, dou uma martelada no dedo, ou quando nós sofremos acidentes por descuido no trânsito, Sim. ou dentro de casa, tudo isso tende a nos moldar. Com certeza. Porque o que Deus quer de nós, a proposta divina para o nosso espírito é o atingimento da perfeição espiritual. A partir do momento em que o seu corpo está sujeito à dor física, o seu espírito tende a te induzir a atos, né, através do uso do seu livre-arbítrio, a atos que evitem que você volte a sentir dor. É aquilo que você falou, a criança põe o dedo na tomada. É experimentação. O ser humano é um ser experimental por natureza, mas toda experiência ruim ela não tende a ser repetida. Né? Então, de certa forma, quando nós nos cuidamos melhor no trânsito, quando nós nos cuidamos melhor no nosso trabalho, quando nós cuidamos melhor de nossa saúde, a dor nós vamos nos livrando dos sentimentos, consequentemente os nossos pensamentos, as nossas atitudes e vibrações se tornam melhores. Isto é um caráter de evolução espiritual. E é isso que Deus quer de nós. A proposta é essa, criar-nos simples e ignorantes para que nós possamos evoluir. A dor é um dos instrumentos. Maravilha. Então, olha só, eu estava falando do trabalho lá da água quente, então a nossa amiga Lula foi lá nos ajudar, né? Ela está lá também nessa empreitada com nós. E eu aliviei a dor dela um dia, que nós podemos aliviar a dor de um amigo? Sim. Não podemos? Sim. Professor Lula, você não abre essa torneira que você vai queimar. Eu fiz essa advertência para ela. Então a gente, né, tem todo esse processo aí, viu, amigo Rodrigo? Rodrigo é bom que ele participa mesmo, né? É verdade, ele participa. Podemos ir lá? Vamos lá. Então, gente, Tomé, né, precisaria tomar outros caminhos diferentes da desconfiança que sempre lhe assaltava o coração. Tomé sentia sempre tranquilo junto de Pedro e João. É aquele encontro que eu disse para vocês, eles encontravam ali, né? Mas ele, por si só, já sentia, já estou sendo inconveniente, com tanta dúvida, com tanta pergunta, com tanta incredulidade. E quando ele encontrava com os amigos dele, né, de lida, né, de trabalho, de doutrina, né, de seguir o Cristo, né? Temos que ressaltar aqui que o Cristo, né, ele não criou nenhuma religião, né? A religião do Cristo é o amor. É isso que a gente tem que ter em mente, né? A base é essa. Então ele já se sentiu inconveniente no meio da turma, né? É tipo aquele cara quando é muito chato, né? Que ele chega em determinado ambiente. Não é isso, Elber? Chega em determinado ambiente. Aqui vem lá o Elber, tem que sair fora. Então ele já estava nessa situação que ele percebeu por si só que eu já tenho que parar com esses questionamentos. Eu sigo Cristo, eu faço parte dessa assembleia, eu acredito no que eu tenho que mudar minha postura. Esse era o pensamento de Tomé. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na parte que eu acho mais legal, gente. Aí nessa noite, né? Igual eu disse para vocês que à noite eles encontravam com Jesus. E Tomé já tinha programado tudo que ele faria nessa noite. Aí a casa dos pescadores já se encontrava arejada à espera dos discípulos e do mestre. Após a chegada de todos, Judas Tadeu, conhecendo a vontade do Nazareno, abriu a cerimônia espiritual com uma sentida súplica. Tomé não espera ser chamado e levanta-se falando com desembaraço. Querido mestre, deve caber a mim hoje a posição de inquiridor, pois a minha alma anseia pela verdade. O diálogo é um princípio do saber. Quem não conversa não aprende. E perguntar e responder, creio eu, é um processo insubstituível na arte de enriquecer a consciência. Peço-te perdão. Olha que coisa mais linda. Peço-te perdão se às vezes fico intolerável. Aquilo que eu falei para vocês lá em cima. Ele já estava, né? Aquilo já estava incomodando ele. Assim somos nós, gente. A gente sabe quando a gente está sendo inconveniente, que alguma coisa está nos incomodando. A gente sabe disso. Peço-te perdão se às vezes fico intolerável. Mas preciso me esclarecer hoje.
tirando a dúvida que tenho sobre a dor. O que é a dor representa para o Senhor nos caminhos da humanidade? Olha lá, gente. O Cristo envolvido em uma tranquilidade imperturbável inicia a sua locução. Tomé, creio que a dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade. Aquilo que o Rodrigo disse, né? A dor, meu filho, é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece os seus benefícios. O teimoso no hostes do mal, aquele que não respeita os direitos alheios, que apressadamente julga seus semelhantes, que maltrata quem quer que seja por simples antipatia, o intolerante, que não mede sua brutalidade, nem as consequências que advêm da sua ignorância. Olha aí nós de novo. A pessoa para quem o egoísmo tornou-se uma veste da vaidade, que maltrata e apedreja, somos assim ainda? Que maltrata e apedreja. Quem não gosta de dar uma pedrinha, né? Querendo prevenir a própria hipocrisia, que tem prazer em escravizar os companheiros por mera invigilância de outrem, que nada cede, olha só, gente, que nada cede. Esse não há outro recurso para ele a não ser o sofrimento. Não desejar aos outros o que nós queremos para nós é isso. É ser consciente de que, se não respeitarmos as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços deste anjo que vem nos socorrer em nome de Deus, cujo nome é a dor. Olha que lindo. Marido está online? Não, na verdade não dá para saber, porque a gente só consegue acompanhar quem faz comentário, né? Não, eu quero deixar assim um comentário, mas que a Marilda usa muito falar. Marilda, nós estamos aqui hoje na casa do Fuelde, você sabe por quê? Muita saudade de Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje. A dor nos previne de males maiores. Tu tens pensado com a versão dos problemas, nos infortúnios, na dor que visita a humanidade, como bênção aparentemente escandalosas? Aí, é a pandemia. Isso aí está sendo escândalos para muitos. Tem pessoas fazendo uso, né, dessa pandemia, não vamos adentrar em política aqui, mas superfaturando equipamentos e vai por aí. E o Cristo fala para nós, né, a questão do escândalo, que é necessário o escândalo, né, mas ai daquele que pelo escândalo, né, vier. Então, está aí, meus irmãos. A dor no estágio evolutivo que te encontras, isso é fala de Jesus ainda, abre uma visão maior a todas as criaturas, para uma vida melhor. A inteligência te mostrou que os alimentos levados ao fogo e ao tempero ficam com melhor sabor. Olha que lindo, até poético, né, gente? Bastante. Além de ser um meio de ajudar o trabalho da sensibilidade orgânica. Pois bem, diz Jesus, a dor é esse fogo para os alimentos da alma, que vem para nós um tanto grosseiro. A gente acha que, né, que a gente não é merecedor de tanta coisa, né, que a gente acha que até então é ruim. Revestido de muitas indumentárias, e os sofrimentos, os problemas, os infortúnios aguzarão a nossa sensibilidade de maneira a entendermos com mais eficiência o chamado da vida maior. E é desse impacto que sentimos o sabor e passamos a valorizar a saúde, que a gente só valoriza realmente a saúde depois que a gente passa pela dor. Ou com medo de passar pela dor. Com medo de voltar na dor. Né? É a mesma coisa da pessoa que não pode comer coisas gordas por causa do colesterol, né? O ácido úrico e tal. Aí, é uma coisa física, né? Uma coisa orgânica que pode ser evitada. Né? Então, a doutrina, gente, ela traz até isso para a gente. A doutrina, ela é libertadora. Ela nos dá um entendimento sobre os excessos. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Nós temos que ter cuidados com os nossos excessos.
Se eu não posso comer carne de porco, para que eu vou comer carne de porco? Se eu não posso, se eu sou intolerante à lactose, para que eu vou ficar comendo queijo e leite? Beber leite? Eu quero dor. Então essas dores a gente consegue, aos poucos, né, com muita dificuldade, porque, né, passa a ter serviço, né? A gente consegue, né, sair disso aí. Paulo dizia, né, com relação à conveniência, tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Mas eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo eu devo fazer. Então, gente, voltando aí, que eu acho que eu perdi um pedaço aqui, é nesse impacto que sentimos o sabor e passamos a valorizar a saúde. O esforço próprio para ser um trabalho que nos traz alegria na conquista de valores eternos. Os que se revoltam com a dor desconhecem esses valores. Olha aí. Então aqui, gente, Jesus traz para nós um alerta, né, e ao mesmo tempo um convite a nos burilarmos, a mudarmos de postura, a termos um outro pensamento para nós mesmos e para com aqueles que estão em nossa volta, né? Que ele fala lá em cima, né, que aquele que deseja mal para o outro, que age sem pensar, que age com brutalidade, com ignorância e tal, ele está sujeito a essa dor. É difícil a gente entender isso, né, gente? Mas é a realidade, né, Fred? É a realidade. Então, gente, voltando à fala de Jesus, que isso ainda é fala de Jesus. Nossa, imagina eu lá conversando com Jesus, escutando esses. Não, no livro a gente já fica assim, imagina, né? Está lá. E fomos convidados, né? Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos, né? Estamos ainda convidados. Né? Estamos ainda. Então vamos lá, gente. Jesus deixa cair uma interrogação na sala e os discípulos se veem meio confusos. Qual a opção de Jesus? Tomé espera o desenrolar do raciocínio do mestre e o Cristo dinâmico na sua exposição continua. Tomé, meu filho, olha que coisa linda. Tomé, meu filho, todo extremo é constrangedor. Se eu falo aqui da mensagem que a dor transmite, não te anime em buscá-la. Acho que ela é divina. Por não ser cega, por ter excelente visão, tem sabedoria do grande entendimento e é a portadora da matemática celestial. Lindo, né? Jamais bate a porta errada. Nós pedimos somente que entendas essa mensageira quando ela vier te visitar. Se não compreendemos, ela ficará por tempo indeterminado, até a hora em que formos beneficiados. As coisas se complicam para nós quando a ignorância se faz presente a nossa verdadeira companheira. Vamos pensar nisso, né? Então, gente, ele está dizendo aqui para a gente não buscar a dor. Ela existe, ela vai bater na nossa porta. Foi isso que você entendeu também? Foi? Verdade. Ela vai bater na nossa porta. E que nós estejamos preparados para esperar essa dor. E nós, né, que somos estudiosos da doutrina, a gente tem que ter esse preparo para a dor. Porque o irmão que não conhece o que nós conhecemos hoje, é difícil você falar para ele que ele tem que suportar a dor. Nós não suportamos com o conhecimento que nós temos. Não é mesmo? A gente tem essa dificuldade. Então nós temos que estar o mais preparados possível, né? Porque é aquela velha história que você contou lá no começo, né? Você está prontinho para morrer? Não. Então você está prontinho para receber a dor, para absorver todo o impacto que a dor causa? Também não. Mas nós estamos tentando nos melhorar para que na hora que a dor chegue, nós estejamos pelo menos dispostos a entender ou buscar entendimento de por que nós passamos por isso. E hoje a gente, né, Fred, aproveitando a carona que você está falando aí, a doutrina nos dá esse, né, nos abre esse leque, né, para nós entendermos, né, a dinâmica da dor, né, essa dinâmica da dor. Nós, o fato de sermos espíritas, cristãos, não nos isenta da dor, nós não sabemos, né, o que nós fizemos atrás, as dores que causamos, tem as dores, expiações, né? Tem coisas que a gente vai ter que passar. Nós lesamos alguém lá atrás, nós temos que reparar agora. Nós temos que reparar agora. Né? E não ser motivo de dor. E não ser motivo de dor, como diz o nosso irmão Elber. Tem até uma história, né? De um livro do Chico aí, que eu não sei qual o momento, qual é
na verdade, o agora, que eu quero falar para vocês. Então, o senhor, né, que ele era chefe dos escravos lá, né, como é que chamava na época? Feitor? Feitor, né, capitão do mato, aquelas coisas, né, e ele levava o pessoal pro tronco, ele batia, ele matava, e tudo isso aí. Na encarnação atual, ele veio, né, com aquele propósito de mudança, né, de conduta. Ele era espírita. Conhece essa história, Fred? Acho que sim, já ouvi falar nessa. Ele era espírita, né? Então, assim, ele punha no tronco, né, as pessoas. E ele, nas atividades espíritas dele, casa espírita, campanha do quilo, aquilo que nós fazemos, né? Porque a fé sem obra é morta, né? Não adianta a gente ser um seguidor do Cristo, conhecer o que nós conhecemos da doutrina e não colocarmos em prática, não trabalhar. Então, fica sem sentido, só teoria, né? Nós temos que ir para a prática. E esse senhor dos escravos lá, né? Que é esse capitão do mato, o feitor, como diz o Fred, na encarnação atual, espírita, trabalhador, um senhor muito bom, cheio de conceitos, né? Mas ele não sabia o passado dele lá. E quem achava que ele era bom, né? Os admiradores dele, né? É igual o Carlos, presidente de Casa Espírita, né? O senhor Carlos é ótimo, o senhor Carlos é maravilhoso. Só quem convive comigo, a Bárbara, a esposa lá, que sabe quem é o seu Carlos de verdade. Então, esse senhor, né? Trabalhando lá na sua função, ele perde um dedo, né? Numa máquina de uma carpintaria. E ficou abalado com isso, aí Casa Espírita comentou. Lembra da história, Fred? Que ele, né? Que ele era um bom, que ele não merecia aquilo e tal. Aí, numa reunião mediúnica, chega uma psicografia para ele que a misericórdia divina antecedeu por ele. Antecedeu. Que ele era para ter perdido um braço, porque quando ele era senhor dos escravos, né, que ele era feitor, ele punha, né, os braços das pessoas para ser cortado, mutilados. Olha a misericórdia divina, gente. Então a dor, né, a dor que ele sentiu foi uma dor física. Mas imagina ele receber uma mensagem dessa, uma mensagem mediúnica, e falar que a misericórdia divina isentou dele ter um braço amputado numa máquina, que amputa. Gente, é maravilhoso. Então, assim, a dor veio para ele tranquilo, né? Suave. É o que a gente está tentando aqui trazer a dor, né, de uma forma light. Porque não adianta, né? É muita pretensão da nossa parte, com 60 minutos de estudo, falar tudo sobre a dor. Se nós buscarmos a fundo, estudarmos fundo, a filosofia da dor, à luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos ficar assim, estarrecidos, nós vamos, e ao mesmo tempo alegre. Vamos pegar a obra de André Luiz e a gente vai ver, né, igual estava conversando com o Fred aqui antes, se nós estudarmos a obra de André Luiz, O Nosso Lar, né, que é o primeiro livro, ali já é um momento de dor, né, que ele chega lá no plano espiritual, né, como um suicida, né, no meio daquele bar, naquela coisa fétida, né. Há um momento de dor. Eu imagino agora esse cara que eu narrei a história dele, né, desse senhor espírita, fala assim, gente, eu lesei demais atrás, eu tô no lucro. Cara, deixa eu só te... Eu tô querendo colocar fogo na história aqui um pouquinho, tá? Você vai responder, se você for fogo, você vai responder. A Vivane Melo, ela mandou uma pergunta interessante. Quando nós vemos um irmão em sofrimento, e nós utilizamos muito uma frase feita de impacto, que é interessantíssima na doutrina espírita, Deus sabe de todas as coisas. As pessoas sofrem por merecimento, claro, isso aqui nós também sabemos, pela né? permissão divina, porque a justiça divina não permite que ninguém erre sem ter que pagar pelo seu erro. E aí, se Deus sabe de todas as coisas, é sinal de que está pronto para ser assim e nós não podemos fazer nada. Né? Como assim nós não podemos fazer nada? É a pergunta dela. Nós devemos tomar essa atitude de passividade ou isso está errado também? Foi o que a doutrina diz para nós, pelo que eu já estudei, é que nós temos que sofrer com a resignação. Nós temos que sofrer com a resignação. Por mais que doa.
Nós temos que aceitar. É difícil aceitar, mas nós temos que aceitar. Como foi dito aqui na leitura, aqui, não sei se vocês lembram, se nós não aceitarmos a dor, ela vai perdurar por muito tempo. Principalmente se nós não mudarmos de postura. Não sei se eu respondi. É resignação. É colocar a fé acima de tudo. Saber sofrer. Saber sofrer e orar. É difícil saber sofrer? Muito. Gente, eu vou dar um testemunho aqui, aproveitando que está acabando aqui. É um capítulo do Evangelho, bem e mal sofrer. É um motivo de estudo. Assim, eu tenho uma sogra que é maravilhosa. Eu tenho 35 anos de casado e Deus, como eu conheço, essa minha sogra é uma pessoa muito cristã. Foi católica, se diz evangélica, mas quando eu estou lá em casa, fazendo meu culto, na sexta-feira ela participa, é verdade, Senhor, o Senhor toma conta e vai por aí. Ora tudo, sabe tudo. Passou por momentos dificílimos na vida. Ela chegou em Belo Horizonte com os filhos tudo pequeno, teve que colocar um filho em cada casa, perdeu vários filhos, desencarnaram vários filhos, uma família, se não me engano, de 5 ou 6 irmãos, hoje são dois irmãos, perdeu o neto assassinado, e hora nenhuma, ela perdeu a fé. Talvez isso aí responda, viu, Fred? Um pouco a pergunta da nossa irmã. E ela está sempre orando e com fé em Deus. Sempre orando com fé em Deus. Ela sabe que tudo o que ela passou, ela teria que passar. E assim eu fico me perguntando, poxa, tem 35 anos que eu conheço essa pessoa pacata, essa pessoa sensata, essa pessoa maravilhosa, e está passando por isso, mas hoje eu entendo. Dentro do que eu estudei, ela não tem compromisso agora, ela não tem coisas erradas agora, mas ela, com certeza, ela traz. Você está entendendo, gente, que ela suportou dor, perda de filho, trazer os filhos aqui para a capital, deixar um em cada casa. Olha, você vê, gente, que luta, né? Ter um neto assassinado quase perto dela. Isso é superação. Então, minha querida, eu não sei se eu te respondo, se eu te respondi, mas nós temos que tentar superar, beleza? Então, gente, para ir finalizando aqui, né? Eu me empolgo, né? Vocês desculpem aí. Nós nos empolgamos. Pelo que Jesus, aí, mais uma fala de Jesus tem, fala assim: pelo que já falamos, os que sofrem têm maior sensibilidade, olha só. E são esses que, de pronto, sendo beneficiados, aceitarão a minha palavra, que é a palavra de Deus. Olha só que legal. Mas a verdade eu vos digo, meus filhos, que por sua natureza divina, a dor ela é uma terapia do amor. Nossa, você vai entender isso aí, que a dor é uma terapia do amor, que cura todos os males da alma e do corpo. Ela vos mostra os caminhos da verdade que vos libertará. Acho que agora no final responde um pouco mais a pergunta, né? Não deveis duvidar da ação benfeitora da dor, desde que não busquemos por fanatismo. No entanto, quando a dor vem para nos despertar do sono, da ignorância, tenhamos paciência e fé, pois ela é transitória e é a prenúncia da futura alegria. Então, só para fechar, então a dor vai vir de qualquer jeito, se a gente esteja preparado. Então, meus irmãos, já chegando ao final, eu quero agradecer a presença de todos, né, que estiveram aí nessa conexão, ao meu amigo Maico, né, que nós tivemos o prazer de trabalhar alguns anos juntos, né, e ele veio do mesmo segmento que eu do Espiritismo, né, e ele andou me fazendo alguns questionamentos. Eu falei para ele: você tem que ler tal livro. Eu estou mandando para ele alguns links de palestras, né, porque nós não somos conhecedores de nada. Nós temos aí Haroldo Dutra, nós temos Rossando, nós temos Divaldo Franco, nós temos, né, vários por aí, né? Conhecimento mais aguçado, né? Entendendo? Que pode estar nesse momento, não só para ele, né, que está chegando, mas para nós que já estamos, trazendo, né, um conteúdo, conhecimento melhores, né? Então, para encerrar, gente, eu tenho uma fala aqui, né, que eu achei muito interessante, do filósofo, do matemático, né, de Galileu Galilei,
que certa vez ele, em meditação, um jovem chegou para ele e perguntou quantos anos que ele tinha. Ele disse para o jovem, talvez 8, 10 ou 12 anos. O jovem, intrigado com essa resposta da pergunta, falou assim, isso é contraditório. Já está com o cabelo branco, tipo do seu Carlos, né? A barba branca, já está ancião, aí não tem isso. Ele refez a resposta dele e disse, eu acho que eu tenho 8, 10 ou 12 anos de vida pela frente. É o que eu acho que eu tenho. O que, que eu já vivi é passado. O que ele quis dizer com isso? Que nós possamos agora sair, desse momento, dessa pandemia, desse Covid-19, dessa perda de emprego, comércios fechando, sofrimento, confinamento, dores, entes queridos, amigos nossos desencarnando, porque até então, gente, as coisas parecem, estão, sendo contornadas, eu escutei até o Gaúcho falando aí, que a misericórdia divina, a pandemia é uma misericórdia divina, porque o previsto era uma guerra nuclear, que a gente, segundo os espíritos, era uma guerra nuclear. Imagina o estrago de uma guerra nuclear. Então, assim, a cura está chegando e nós temos que confiar e dizer para você, gente, porque a vida tem que continuar, e que nós possamos realmente mudar de postura. Nós vamos errar, vamos acertar, vamos, mas hoje nós já não somos mais o que nós éramos antes. Hoje, quando eu faço uma falta de educação com alguém, aquilo me perturba. Me perturba. Eu tenho que reparar essa falta de educação. Eu tenho que fazer, igual Santo Agostinho disse, o Reinaldo disse aqui, ao dormir à noite, quando eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu tenho que fazer uma reflexão, ver quem eu magoei, quem eu feri, quem eu fui agressivo. E se eu não tiver a oportunidade de pedir perdão a essa pessoa, que eu não faça isso com ela amanhã ou depois ou com outro. E nós temos que sair dessa pandemia melhores que a gente estava. Olha, você vê a vibração, as orações. Então, meus irmãos, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Me desculpem se eu disse alguma coisa que tenha ido de encontro com o pensamento de alguns. Se eu disse alguma coisa que tenha massageado o ego, ter levado alegria, conforto ao coração de alguém, esse aí é da espiritualidade. Mas se eu disse alguma coisa que magoou, que ofendeu, que deixou dúvida, aí seja do Carlos, tá ok, gente? Jesus abençoe a todos. Mentalizando todo o sofrimento de todas as pessoas que passam pelo drama da perda de um familiar com essa pandemia que se instalou no nosso planeta. Nós sabemos, conforme foi dito no nosso estudo, que Deus sabe de todas as coisas, que nada, absolutamente nada acontece sem a permissão divina, e de que isso é uma programação emergencial para substituir uma coisa pior. Sinal de que nós, na nossa triste condição de rastejantes em um mundo de provas e expiações, temos merecido ainda a misericórdia divina diante das coisas atrozes que nós ainda fazemos com o nosso espírito e com o nosso planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe espiritual de toda a humanidade, roga por nós que ainda somos tão pecadores, agora, no momento da nossa passagem da terra para os planos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Te agradeço, Jesus nos abençoe. Pelo espaço que nos foi oferecido e um beijo no coração de todos.